Olá, minha querida estudante, meu querido estudante, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal VC na Geografia com o professor Vitor Cardenuto. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o mundo urbano, né? Aspectos gerais aí, né? Principais aspectos do mundo urbano, beleza? Essa aula ela está sendo especialmente gravada para os meus alunos do 7º ano da Escola ESA aqui do município de Iguape. Vamos lá? Então, olha só. Para iniciar esse assunto sobre o mundo urbano, né? Nós já vínhamos falando aí nas aulas anteriores. Só para recapitular, na aula anterior nós falamos sobre o êxodo rural e o impacto que isso tem na urbanização e no desenvolvimento das cidades. O impacto que isso teve, né? Aí entre a década de 40 e 60 no Brasil e que reverbera aí até hoje, né? Ecoa até hoje. Então vamos lá. A primeira coisa que nós temos que pontuar é as diferenças entre as cidades. Então, uma cidade é diferente da outra e uma cidade difere da outra especialmente em 3 aspectos. Quais são esses? Tamanho, riqueza e atividade econômica. Quando eu falo em tamanho, eu estou falando tanto o tamanho de território, né, de área, quanto o tamanho de população. Riqueza, cada cidade dispõe de recursos econômicos aí diferentes, né? E atividade econômica, cada cidade ela tem uma predisposição a desenvolver uma atividade econômica. Vamos dar um exemplo aqui sobre atividade econômica? Por exemplo, né, na cidade de Iguape, onde nós estamos aqui, onde a nossa escola está situada. Na cidade de Iguape tem uma atividade econômica aí, nós temos a pesca, né? Nós temos o setor aí terciário de prestação de serviços e tal. Na Ilha Comprida, nós temos atividades econômicas mais fortes no setor terciário voltados para o turismo, certo? A diferença também de patrimônio, de tamanho entre as cidades, né? Nós já falamos que o município de Iguape ele é um município com maior extensão territorial do estado de São Paulo, certo? E aí nós também temos a questão da população. Iguape tem a população quase 3 vezes maior do que a de Ilha Comprida. Então tem essas diferenças, beleza? Então até aí tranquilo, né? Agora nós vamos falar sobre dois pontos interessantes para a gente compreender o desenvolvimento de cada cidade e a particularidade de cada cidade. O que é particularidade, professor? É aquela característica que torna aquela cidade única. Então vamos lá. Primeiro a gente vai falar de situação urbana, né? O que é situação urbana? A situação urbana ela é um conceito da geografia que vai determinar e vai analisar a posição geográfica na qual uma cidade está situada. Então, a posição geográfica onde ela está situada e o desenvolvimento das suas relações com o que está à sua volta, com as demais cidades, ou então com a natureza à sua volta, né? Dos diferentes aspectos. Econômico, certo? Político e natural. Então, por exemplo, vamos citar um exemplo aqui. Essa situação urbana, antes da gente citar o exemplo, essa situação urbana ela pode ser favorável para o desenvolvimento da cidade ou ela pode ser desfavorável, certo? Então vamos dar um exemplo. Por exemplo, a cidade de Registro, né? Acredito que todo mundo conhece, já foi em Registro. A cidade de Registro. Ela é uma cidade que ela possui uma situação dentro do contexto do Vale do Ribeira, tá? Ela possui uma situação urbana favorável. Por quê? Porque ela está às margens da rodovia, né? Regis Bittencourt, da BR-116, uma das principais rodovias do Brasil. Ela se tornou ali um centro de comércio, que muitas vezes é conhecido como a capital do Vale do Ribeira, certo? Então, ela recebe todos os dias pessoas das mais variadas cidades do Vale do Ribeira para usufruírem ali de estrutura que não tem em nenhuma outra cidade do Vale. Então, Registro possui uma situação urbana favorável dentro do contexto
do Vale do Ribeira. Conseguiram compreender? Então vamos lá. Agora, outro conceito é sítio urbano. Aí você pode pensar, mas professor, sítio não é na zona rural, né? E realmente pode trazer uma confusão, principalmente aqui em Guabe, que a gente usa esse termo sítio para designar uma propriedade na zona rural. Então, sítio urbano, o que se refere sítio urbano? Sítio urbano se refere ao lugar onde a cidade nasceu, né? Com as suas particularidades naturais. Então, esse sítio urbano, ele também pode ser favorável ou desfavorável ao desenvolvimento da cidade, né? Por exemplo, na apostila de vocês, dá um exemplo de Santarém, no Pará. É uma cidade que se desenvolveu, mas ela se desenvolveu e ela está cercada de um rio de um lado e todos os outros lados seu está cercado por uma floresta muito densa. Então, dificulta essa ligação com outras cidades. Beleza? Então, é isso daí. Eu espero que vocês tenham compreendido até aqui e vamos avançar aqui para estar continuando na aula, beleza? Só um minutinho. Então, continuando, pessoal, olha aqui. Nós temos as cidades espontâneas e as cidades planejadas, certo? Como nós estamos com foco no Brasil, nós temos que compreender já de início, né, que as primeiras cidades, os primeiros povoados e vilas no Brasil, eles surgiram, né, na época das colonizações, em áreas próximas ao litoral, né? Quando a gente vai estudar, vocês provavelmente estudaram isso lá no 6º ano, com a formação do território brasileiro, o que acontece? Nos primeiros séculos, né, ali do século XVI, XVII, a concentração de população é basicamente na faixa litorânea e não mudou ainda, certo? Eu vou mostrar para vocês agora um mapa da densidade demográfica do Brasil e vocês podem ver nesse mapa aí que está aparecendo para vocês que a maior parte da população brasileira ainda vive nas faixas litorâneas, beleza? Então volta aqui para mim. Então esses primeiros povoados e vilas, eles surgiram em áreas próximas do litoral e posteriormente foram se transformando em cidades, né, com o passar dos anos. Essas cidades, obviamente, não foram planejadas. Elas foram crescendo do jeito que dava. E aí, já viu, né? Então, olha só. A grande maioria das cidades brasileiras, elas vão surgir espontaneamente, né? E sem nenhum tipo de planejamento. E isso faz com que, como eu já situei, como eu já pontuei, não tenha aí, vamos dizer assim, uma organização desse espaço, né? E vai tornando aí grandes problemas sociais. Mas no Brasil nós não temos cidades planejadas? Temos algumas. Uma delas, e a mais proeminente delas, é Brasília, né? A capital do Brasil, lá no Distrito Federal. Ela foi planejada no governo de Juscelino Kubitschek, né? E aí você pode pensar, então em Brasília tudo ótimo, né? Distrito Federal tudo tranquilo, porque foi planejado. Vocês veem como que é complexo a questão da urbanização. Brasília foi planejada, mas, por exemplo, as pessoas que foram trabalhar em Brasília, os operários ali, vamos dizer, o que começou a acontecer? Ao término do seu trabalho lá, eles começaram a habitar em loteamentos ao redor de Brasília. E foram surgindo as chamadas cidades satélites, que hoje, no Distrito Federal, ela abriga cerca de 90% da população do Distrito Federal está nas cidades satélites, que surgiram sem nenhum planejamento. Então adianta, olha o antagonismo, né? Olha o paradoxo. Brasília toda planejada e as cidades satélites todas sem planejamento, e o que gerou aí diversos problemas sociais. As cidades satélites, há uma ocorrência de criminalidade muito grande, né? Pobreza e ao redor da capital do Brasil. Então essa questão de urbanização
É uma questão muito complexa e que ao longo do tempo vocês vão entendendo melhor como funciona essa dinâmica, beleza? Então, pessoal, vamos lá, vamos continuar. Para a gente estar finalizando essa aula já, né? Então, eu só quero retomar aqui um ponto da lousa passada que eu esqueci de falar. Sobre a questão da periferia, né? Se ouve muito falar desse conceito, periferia, 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 e a gente precisa entender que como as cidades brasileiras elas foram surgindo de maneira assim espontânea, o que aconteceu? As regiões centrais dessas cidades, elas abrigaram ali o desenvolvimento. Então, os centros urbanos, né, os centros comerciais, econômicos, ficaram ali no centro dessa cidade. E por que fala periferia? Porque no caso, né, as pessoas menos favorecidas, as pessoas que não tinham ali uma condição financeira muito boa, elas foram se alocando, né, se estabelecendo nas áreas periféricas. E o que significa periferia? É aquilo que está em volta, aquilo que não está no centro, certo? Então, essas pessoas foram se estabelecendo nas periferias e aí nessas periferias foram se desenvolvendo ali de maneira espontânea e se expandindo as cidades, até acontecerem aí os processos de conurbação, né? A gente vai ver mais para frente que o que é o processo de conurbação? É quando uma cidade ela se expande de tal modo que ela chega no final do seu território e acaba emendando com outra cidade. Beleza? Então, posto isso, vamos aqui para esse tópico agora. Hierarquia urbana, né? Acho que vocês sabem o que significa hierarquia. Hierarquia é uma palavra que já de cara estabelece que existe aí alguém que manda e alguém que obedece, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Já ouviram essa frase? Não tô lembrado, não. Não tá lembrado, não. Não, nunca nem vi. E na questão urbana no Brasil, não é diferente, certo? A gente sabe que as cidades, elas não vivem isoladas. Não existe uma cidade que subsista aí de maneira isolada. Elas sempre sofrem influência e, dependendo da cidade, exerce influência em outras cidades, beleza? Então, no ano de 2007, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, estabeleceu as regiões de influência das cidades urbanas, cidades urbanas é boa, né? Das cidades brasileiras e estabeleceu ali uma espécie de hierarquia urbana. Antes da gente entrar nessa classificação de IBGE, eu quero pontuar uma coisa. Existe um termo que vocês vão ver com muita profundidade, uma certa profundidade lá no 8º ano, que é o termo de megacidades. São cidades acima de 10 milhões de habitantes, beleza? Então o Brasil ele possui aí 2 megacidades, que é São Paulo e Rio de Janeiro. Tranquilo? Há também no mundo, como a gente está falando de Brasil, a gente vai focar no Brasil, mas é importante vocês saberem. Há no mundo um conceito chamado de cidades globais. O que são essas cidades globais? São cidades preparadas, né, para receber pessoas do mundo inteiro e cidades que exercem influência no mundo inteiro, certo? Cidades que possuem ali centros tecnológicos, né, possuem centros financeiros, certo? Então essas cidades são chamadas cidades globais, exercem influência em outras cidades do planeta. Beleza? Então, essa hierarquia ela vai estar baseada em quê, professor Victor? Ela vai estar baseada na área de influência de cada cidade. Então, quanto maior uma cidade for na hierarquia urbana, significa que ela exerce influência em um maior número de cidades, beleza? Então, no topo da hierarquia urbana lá, nós temos as grandes metrópoles nacionais. Nesse caso, nós temos 2 no Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro. Se vocês forem analisar o mapa que vocês têm aí na apostila de vocês, que fala sobre a hierarquia urbana, vocês vão ver que a linha que indica a influência do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, ela
não obedece nenhum tipo de limite de estado, certo? Então, a cidade de São Paulo exerce influência em grande parte do Brasil e em muitas cidades do Brasil, assim como o Rio de Janeiro também. Depois nós temos a metrópole nacional, que ela vem um pouco abaixo aí. No caso aqui nós temos Brasília, certo? Como metrópole nacional. Nós também vamos ter aí a cidade de Manaus nesse patamar. E aí depois nós temos metrópole, que é uma metrópole, é uma cidade muito grande, né? O que significa a palavra metrópole? Você sabe? Metrópole significa cidade-mãe. Sabia não? Certo? Então, por exemplo, Belo Horizonte, ela exerce influência ali em todo o estado de Minas Gerais, né? E mais algumas cidades fora desse estado. Depois nós temos aí as capitais regionais. Nesse caso, eu citei aqui alguns exemplos. No estado de São Paulo nós temos Campinas, que é uma capital regional ali da sua região, né? Nós temos aqui Santos, que exerce influência aqui até para nós, Iguape, apesar que nem tanto, porque nós estamos exatamente no meio do caminho. A distância entre Iguape e Santos, Iguape e São Paulo é praticamente a mesma, e também Iguape e Curitiba, né? Então tem essa... não sofremos tanta influência assim. E aí nós temos a cidade de Sorocaba como a capital. Então as capitais regionais, elas são A, B e C, certo? A primeiro, B depois e C por último. Beleza? Eu citei a cidade de Registro, lá na outra lousa, na primeira lousa, mas ela não está no patamar de ser classificada dentro dessa hierarquia. Beleza, pessoal? É um assunto um pouco extenso, mas eu acredito assim que para aquilo que a gente vem trabalhando e que vocês vêm demonstrando, vocês vão tirar de letra qualquer dúvida no ClassApp, beleza? Só um minutinho que eu vou direcionar a atividade de vocês. Então vamos lá, pessoal. As tarefas complementares. Vocês vão responder os testes 1, 2 e 3 da página 231 e 232. Beleza? Aí você pode pensar, nossa, mas tá facinho, é só chutar lá. Pá, pum, pum, pum. Nananina, não. Tá? Presta atenção. Vocês vão responder no plural e vocês vão justificar no ClassApp. Isso mesmo. Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara! Não aguento, cara! Tá? Então, vocês vão responder lá, selecionar as alternativas que vocês acham corretas e vocês vão me mandar no ClassApp a justificativa de cada... por que vocês escolheram cada alternativa, então se tornando aí uma questão híbrida, né? De múltipla escolha, mas também dissertativa. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido esse conteúdo. Nós falamos aqui um módulo inteiro sobre os principais aspectos do mundo urbano. Espero vocês na próxima aula e qualquer dúvida é só me chamar. Um beijo, um abraço, fui!